This meeting is being recorded. Paz evangelista, A paz, varão, tudo bom? tudo bem? Como é que andam as coisas? Tudo tranquilo? Graças a Deus, bom te ver aqui. Como é que vai a Rapaz, escola de teologia? vai bem, viu? Bem puxado, mas é bom, viu? Amém. É bom. Eu tô É vendo aqui, bom, é bom. tô Tem fazendo que agora mexer. também, né, o doutorado, muita coisa, muita coisa. Já tem linha de pesquisa? Já. Vai ser sobre o ensino, como ensinar evangelistas. Então, vai estar unindo a pedagogia e a teologia. Ah, sim, é um doutorado em ministério, não é isso? Isso, doutorado de ministério. Muito bom. É prático. Bom, eu acho que nós estamos começando, né? Eu não sei Isso. quantas pessoas já entraram aqui. Acho que nós já temos muitas pessoas aqui. Você já abriu para todo mundo entrar, Tafanis? Já, sim, eles estão chegando e a gente já vai, estão sendo adicionados. Ótimo, ótimo. Então sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. É uma alegria nós estarmos aqui conectados. Para quem não me conhece, meu nome é Rubens Cunha, eu sou um missionário evangelista e brasileiro. E pela graça de Deus, nós temos pregado o evangelho já há mais de 30 anos em mais de 40 países, realizando cruzadas. São grandes campanhas evangelísticas e nós temos visto grandes sinais e maravilhas nessas campanhas. É muito comum que Jesus cure as pessoas e nós podemos ver cegos recebendo visão, surdos ouvindo, paralíticos andando, pessoas endemoniadas sendo libertas. E o mais importante, né, temos visto milhares e milhares de pessoas recebendo a salvação em cada cruzada. Pessoalmente, eu já conto com mais de 1 milhão de decisões documentadas por Cristo e nós estamos construindo uma rede de evangelistas. Essa rede de evangelistas já conta com mais de 1.700.000 decisões por Cristo documentadas. Glória a Deus por isso. O evangelho está avançando entre as nações. E para você que está chegando agora, deixa eu explicar um pouco sobre essa reunião, né? Deve ter muita gente perguntando: o que é isso? Vai vender curso? É algum lançamento digital? E não é nada disso. Ninguém aqui está para vender curso, nem nada. Não tenho nada contra. É importante, aliás, que cada um esteja buscando aprender de uma maneira ou de outra, mas o propósito aqui é que os evangelistas do Brasil possam estar se conhecendo, interagindo, trabalhando uns com os outros, para que nós possamos estar levando o evangelho para diversas partes do Brasil e também para as nações. Eu creio que chegou a hora do Brasil trazer a sua contribuição missionária à história da fé cristã. E nós já estamos vendo isso, Deus começando a levantar brasileiros ao redor do mundo, plantadores de igrejas, evangelistas, mestres da palavra. E eu creio que chegou a hora dos evangelistas. Chegou a hora de Deus mover realmente, levantando evangelistas da nossa nação. E eu sou o líder no Brasil da Aliança Global de Evangelistas. Essa Aliança Global de Evangelistas, ela foi fundada aqui nos Estados Unidos. Ela é parte de uma rede de ministérios chamada Empowered 21. E a visão dessa rede de evangelistas é que até 2030, 1 bilhão de pessoas conheçam Jesus e tenham uma experiência com o poder do Espírito Santo. Então, essa rede que nós estamos coordenando aqui no Brasil, ela está agora em praticamente todo mundo. Evangelistas de todo mundo estão se reunindo, estão se conectando. Então, você estando conectado com essa rede de evangelistas, você vai ter oportunidades também de participar em conferências no Brasil, fora, estar interagindo com outros evangelistas.
Ano passado nós fizemos uma conferência, por exemplo, em Juazeiro do Norte, no Ceará, e tinham evangelistas lá de 8 nações, e grandes parcerias já surgiram a partir dali. Tem brasileiros fazendo cruzada em Mali, na África, com um norueguês. Tem outro brasileiro que fez cruzada agora em Guiné-Bissau, com um sueco. E então teve outro que já foi para o Paquistão. Então Deus realmente está usando essas conexões para abrir portas para vocês. Então, eu quero convidar mesmo a todos aqui que são evangelistas, se Deus te chamou, faça parte da aliança. E nós estamos lá nos comentários aqui do Zoom, tem um link para você clicar. Clica esse link, deixa ele aberto, não vai lá preencher ele agora, mas lá você pode fazer a sua inscrição, seu cadastro nessa rede global de evangelistas. E você vai estar recebendo notícias, não só dessas reuniões que fazemos aqui no Brasil, mas também das reuniões de mentoria, das reuniões globais. Né? Então, uma vez por mês, nós temos uma reunião global de mentoria, ela é em inglês, mas tem tradução simultânea, e a cada vez é um ministério evangelístico que tem impactado nações mesmo, trazendo testemunho, ensinando como ministrar, como orar por milagres, como fluir no Espírito Santo, sobre a integridade do evangelista, sobre como ter uma família sendo um evangelista. Então, está sendo um tempo muito poderoso, muito tremendo. Aqui no Brasil, o nosso objetivo é ter uma reunião por mês. Então, antes de começar aqui a falar sobre como orar por milagres, eu já quero marcar com você para o dia 9 de junho. E não se preocupe, eu vou mandar um e-mail para todo mundo avisando, dia 9 de junho, nós vamos fazer mais uma reunião online. Eu provavelmente vou trazer algum convidado internacional para estar aqui trazendo um ensino para evangelistas. E, queridos, eu vou fazer dia 9 de junho, porque eu vou para o Congo mês que vem. Até peço a sua oração, vou estar fazendo 2 cruzadas lá na África. Que bênção, tem pessoas chegando aqui do Ceará, tem pessoas do Maranhão, tem pessoas do Pará, que bênção. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nessas nossas reuniões, nós sempre vamos ter um ensino para evangelistas. E no final, você vai poder perguntar. Imagine que bênção. Hoje você vai fazer perguntas para mim, e quando eu tiver outros convidados aqui, você vai poder perguntar diretamente evangelistas que Deus tem usado ao redor do mundo. Olha, eu vou te dizer, isso é um privilégio maravilhoso. Quisera eu, quando estava começando ali na fé cristã, com um chamado evangelístico, poder ter uma oportunidade dessa e perguntar para homens e mulheres de Deus sobre a sua caminhada cristã. Mas como é que funciona isso? A gente tem que colocar uma ordem aqui para não ficar bagunça, né? Então, assim, todo mundo, por favor, mantenha o seu microfone no mudo e você manda suas perguntas no bate-papo, viu? Tem alguém monitorando o bate-papo, vai prestando atenção nas ministrações, vai prestando atenção na aula e você vai anotando. E você vai mandando essas perguntas no bate-papo. Alguém vai mandar para mim e no final nós vamos responder as perguntas de acordo com o tempo e vamos ter um tempo de oração. O nosso objetivo é que essa reunião dure aí cerca de 1 hora, porque eu sei que todo mundo tem compromisso, tem família, mas vamos aqui deixar marcado. 1 vez por mês, os evangelistas do Brasil vão estar se reunindo aqui para orar junto, para aprender junto, para trocar experiências. E vamos estar com outras iniciativas, vamos estar criando grupo de WhatsApp, vamos estar marcando conferências, enfim. Para ser evangelista no Brasil, eu acho que nós estamos iniciando a melhor época para aprendermos de tudo que Deus tem para ensinar. Então, sem mais delongas, acho que já falei aqui. Resumindo, para quem está chegando por último aí, está chegando gente do Rio Grande do Norte, chegando gente do Rio de Janeiro, aleluia. Resumindo aqui, reunião de evangelistas, 1 vez por mês, a próxima vai ser no dia 9. Sempre eu ou um evangelista global com experiência vai estar aqui ensinando sobre evangelismo. É uma aula mesmo, e você vai poder fazer perguntas. Não tem custo nenhum.
é um projeto de Deus para mobilizar evangelistas no Brasil e ao redor do mundo. Então, eu vou ficar pronto aqui, vou começar a ensinar, vou compartilhar aqui a minha tela. Tá todo mundo vendo aí? Se você estiver vendo, dá o seu joinha aí no comentário, por favor, me avisa se você está vendo legal. Eu estou aqui com o tema como... na verdade, eu acho que eu compartilhei a tela errada, compartilhei minhas anotações. Vou compartilhar aqui direito agora. Agora sim, agora tá certo. Eu compartilhei minha cola. As minhas anotações aqui da mensagem. Pronto, agora tá todo mundo vendo bem? Beleza? Manda um joinha aí para mim. Maravilha, glória a Deus. Queridos, então hoje nós vamos falar sobre como orar por milagres. E mais uma vez, alguém que está chegando aí por último, quem é esse cara falando de milagres? Olha, eu sou missionário, evangelista do Brasil, pela misericórdia de Deus, tenho pregado há mais de 30 anos, em mais de 40 países, em grandes cruzadas de fé e milagres. Essa foto aqui, dessa apresentação, por exemplo, é desse ano, lá na Etiópia. Tínhamos ali cerca de 40 mil pessoas reunidas, e Jesus tem feito grandes milagres nessas cruzadas. E o melhor, milhares e milhares têm aceitado Jesus. Eu não faço milagres, deixa eu deixar isso muito claro. Quem faz milagres é Jesus. Mas eu tenho aprendido com ele em décadas já de ministério. E o que eu aprendi, eu quero ensinar para você hoje. Então vamos começar com uma declaração aqui que é muito importante que você tenha no seu coração. Os milagres são parte integral do evangelho, são parte integral da mensagem evangelística. Olha só o que Paulo falou aqui no livro de Romanos, capítulo 15, versos 18 e 19. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo fez por meu intermédio, para levar os gentios à obediência por palavra e por obras, no poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus, de modo que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo aqui está testemunhando para a igreja de Roma sobre o seu ministério, sobre o que Jesus estava fazendo ali através dele. E ele deixa muito claro aqui que sinais e maravilhas, no poder do Espírito Santo, eram parte do seu ministério de proclamação do evangelho. Ou seja, o evangelho precisa ser proclamado e demonstrado. Jesus proclamou e demonstrou com sinais e maravilhas. O apóstolo Paulo proclamou e demonstrou com milagres. E esse chamado também é para você. Esse chamado é para você. Você serve o mesmo Jesus que o apóstolo Paulo. Você tem o mesmo Espírito Santo e Deus quer usar você para ser um instrumento, um canal de milagres na nossa geração. Então, para ajudar você a fluir em sinais e maravilhas, primeiro eu quero te dar dois princípios bíblicos muito importantes que servem de fundamentos para o ministério de milagres. Eu vou dar apenas dois aqui, nós poderíamos falar demais, com certeza, mas devido ao tempo, nós vamos restringir aqui a dois princípios. O primeiro deles é que a cura divina é parte da obra redentora de Cristo. Ali naquela cruz, Jesus levou os nossos pecados, mas ele também levou as nossas enfermidades sobre si. Lá no Evangelho de Mateus, versos 16 e 17, nós temos uma narrativa muito interessante, como uma referência ao profeta Isaías no Velho Testamento. A Bíblia diz,
ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Essa referência aqui que Mateus está fazendo é lá do profeta Isaías, no capítulo 53. O próprio Mateus está interpretando, fazendo uma aplicação dessa passagem a Jesus, deixando claro que a obra da cruz foi uma obra de substituição. Jesus levou os nossos pecados e também levou as nossas doenças. Mais uma vez, isso é confirmado aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Pedro escreve: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Que maravilha isso. Eu sei que muitos de nós já ouvimos isso na igreja, quem sabe você já ministrou sobre isso, mas eu te convido realmente a refletir sobre essa verdade bíblica, de que a obra redentora é completa, ela alcança todas as áreas da nossa humanidade. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, ele efetivamente venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo e ele venceu as doenças. Ele pagou o preço naquela cruz para que você pudesse ser curado. E é por isso que nós podemos orar por confiança de que quando nós declaramos, proclamamos o evangelho e ministramos às pessoas, milagres vão acontecer. Eu e você não podemos fazer milagres, mas Jesus opera milagres, confirmando o evangelho que ele veio nos entregar. O segundo ponto, e mais uma vez aqui, abrindo parênteses, eu lembro que você pode participar nessas reuniões de evangelistas. Lá no bate-papo, mande as suas perguntas e no final nós vamos tirar um tempo para responder, tá? Então, o segundo princípio que você precisa ter realmente enraizado no seu coração é uma mudança de mentalidade. Você precisa aprender a se ver como um ministro de cura divina. Você precisa olhar para si e dizer: eu sou um instrumento de Deus para trazer cura na minha geração. Você precisa compreender a sua nova identidade em Cristo e deixar essa compreensão da sua identidade mudar a sua perspectiva. Sabe, é normal que quando nós lemos uma história, nós nos identifiquemos com um dos personagens da história. E nas histórias de milagres dos evangelhos, a maioria das pessoas, quase instintivamente, se identifica com as pessoas que estão recebendo o milagre, né? Quem aqui já não se identificou com o cego Bartimeu, por exemplo, que dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu já me identifiquei muitas vezes, me sentindo, às vezes em situações complexas, desafiadoras, clamando: Jesus, como o cego Bartimeu clamou, eu vou continuar clamando. Tentaram calar o cego Bartimeu, estão tentando me calar, mas eu não vou me calar. Se você às vezes já se sentiu assim também, acene com a sua mão aí, me dê um sinal, me dê um oi, fala nos comentários. Eu acho que todos nós já nos sentimos assim. Quem aqui já não se identificou com a mulher hemorrágica que teve um desafio de fé e disse: eu creio que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então aquela mulher, ela pela fé, tocou nas vestes do Senhor e recebeu poder, saiu de Jesus para curar aquela mulher. Mas hoje, eu quero desafiar você a mudar a sua perspectiva. A não se identificar com as pessoas que receberam a cura, mas se identificar com o Senhor Jesus ministrando milagres.
Eu quero convidar você a ter essa nova perspectiva, a, a se identificar com o Senhor, porque nós, como discípulos de Cristo, como evangelistas, somos chamados a ter Jesus como nosso modelo. Ele é nossa referência. Então, eu quero desafiar você, sabe, a se ver como alguém que, quando impõe as mãos sobre os doentes são curados. Você é alguém, a partir de hoje, se não é assim ainda, quando você ora, o poder do Espírito Santo flui através de você e os doentes são curados. Amém? Porque quando você muda essa perspectiva, o seu coração se enche de fé para que você seja usado por Deus. E o que eu estou falando aqui é Bíblia. João 14, 12, ali Jesus disse: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, não é um orgulho nenhum dizer assim, eu quero ver obras maiores do que as que Jesus realizou. Se foi Jesus que falou isso, o Pai é glorificado em que grandes milagres aconteçam através da sua vida. Então, vamos deixar de falsa humildade. Deixe o seu coração se encher de ousadia. Creia que Deus vai usar você com milagres para fazer obras grandiosas, para glorificar o nome de Jesus. Mude a sua perspectiva. Comece a se ver como um instrumento de Deus, como alguém usado por Deus. Olha o que está escrito aqui em João 20, 21. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo, da mesma maneira que Deus enviou Jesus, no poder do Espírito Santo, na autoridade para operar milagres, você foi enviado dessa maneira. Entenda isso, meu irmão, entenda isso, minha irmã. Deixa isso mudar a sua mentalidade, que você possa se olhar no espelho e poder dizer para si: eu creio, eu fui enviado por Deus para proclamar o evangelho na minha geração. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus me enviou. E deseja andar como Jesus, porque até João escreveu aqui na sua primeira carta, em 1 de João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. No caráter, na integridade, sim, mas também no poder do Espírito Santo, ministrando sinais e maravilhas. Amém? Pense nisso. Um dia, o Verbo se fez carne, na pessoa de Jesus de Nazaré. E Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele proclamou o evangelho do reino, curou doentes, expulsou demônios, levou paz aos aflitos. Ele cumpriu a sua missão. Morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e está com o Pai. Mas agora nós somos chamados a viver o que os teólogos categorizam como uma espiritualidade encarnada. O que é isso? O Verbo continua se fazendo carne através da sua vida. Hoje, Jesus vive em você. Você é as mãos de Jesus aqui na terra. Você é os pés de Jesus aqui na terra. Então, quando você toca, Jesus toca em alguém. Quando você ministra, é Jesus ministrando em alguém. Amém? Marcos 16, 15 a 17. Um verso que nós conhecemos. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Eu costumo dizer isso nos nossos seminários. Por acaso está escrito aqui, esses sinais vão acompanhar pastores, ou evangelistas, ou missionários? Não, os que creem. E se você está nessa chamada de Zoom hoje, é porque você crê, meu irmão. É porque você crê, minha irmã. Então esses sinais vão acompanhar você. No nome do Senhor, você vai expulsar demônios, você vai falar novas línguas. Se você pegar em serpente ou se beber alguma coisa mortífera, nada vai te fazer mal. E se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso não é arrogância. Isso não é orgulho.
Não, é alinhamento com a nossa identidade em Cristo. Não viver assim é fazer pouco do sacrifício redentor de Jesus na cruz. Não viver assim é nos rebaixar a um padrão de vida que Deus não quer para nós. Deus te chamou a um estilo de vida sobrenatural. Mude a sua mentalidade, mude a sua perspectiva. Comece a se ver como alguém que é usado por Deus. Preste atenção, você não é mais um espectador na multidão olhando as coisas acontecerem. Você é um embaixador de Cristo nessa geração. Deus quer usar você. Você foi chamado para glorificar a Deus por meio de sinais e maravilhas que apontam para Jesus. O evangelho que você prega, meu irmão, minha irmã, é um evangelho de poder. Ele não é só de palavras, ele não é só de ideias, ele não é um tema abstrato, é um evangelho de poder. E quando Deus opera milagres através de você, esses milagres estão anunciando ao mundo: Jesus está vivo, o reino de Deus é real e o Espírito Santo está presente aqui. Então, eu costumo até dizer que um milagre, ele vai pregar muito depois que eu fui embora da cidade. Nós realizamos as cruzadas e os milagres acontecem, talvez alguns meses depois as pessoas tenham até esquecido o nome do evangelista, mas aquele cego que recebeu visão, aquele surdo que passou a ouvir, aquele paralítico que andou, ele vai estar contando esse testemunho para os netos, para os vizinhos, para os amigos. Talvez depois que eu tiver partido aqui da face da terra, esse milagre vai continuar pregando e levando pessoas a conhecer Jesus. Então, Deus tem o mesmo para você. Nós servimos o mesmo Jesus e nós temos o mesmo Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Então, eu quero ensinar para você hoje duas abordagens, duas formas para orar por milagres. Os milagres podem ser ativados pela fé ou gerados pela unção. Ativados pela fé ou gerados pela unção. Essas duas formas estão interligadas e elas se relacionam, mas elas representam ênfases no ministério. Tem pessoas que têm um ministério de cura com uma ênfase na pregação da fé, na oração da fé. E tem pessoas que fluem no poder e na unção do Espírito Santo. Quando os milagres são ativados pela fé, esses milagres dependem da confiança, da fé, tanto daqueles que estão recebendo, quanto da fé daqueles que estão ministrando. Mas quando a operação de milagres é pela unção do Espírito Santo, a fé das pessoas acaba ficando em segundo plano. A fé sempre é importante, a ministração da palavra sempre é importante, mas são diferentes ênfases. Para quem gosta aí de estudar a vida dos evangelistas, eu vejo que T.L. Osborne, por exemplo, foi um evangelista que teve essa ênfase da fé. Ele tinha uma unção, uma graça de Deus, para que enquanto ele pregava, a fé era gerada nas pessoas. Eu tenho o áudio de uma cruzada dele, por exemplo, na Índia, em Hyderabad. Na quarta noite, meus irmãos, ele nem ora por cura. Ele nem ora. Ele simplesmente diz: eu estou ensinando há 4 dias, vocês já sabem o que fazer, vocês já entenderam. Quem está na cama levanta e anda. E de repente os gritos na multidão, os paralíticos começam a andar, milagres acontecendo. Então, a graça de Deus na vida dele fazia com que essa fé crescesse na vida das pessoas e ativassem os milagres. Um exemplo de alguém que ministrou muito na unção foi Kathryn Kuhlman, uma mulher muito usada por Deus. Quem é evangelista aí, pesquisa essas pessoas. Você assiste pregações da Kathryn Kuhlman ali da década de 70, às vezes ela nem prega fé. Eu assisti um vídeo dela onde ela falava sobre o final dos tempos e de repente ela parava depois de 15 minutos e começava a ter revelações divinas e os milagres iam acontecendo e eram sobrenaturais. Então,
Eu estou falando, vou falar um pouco hoje dessas duas ênfases. Olha só alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram um milagre ativado pela fé. Um deles é a mulher hemorrágica, que nós já citamos aqui hoje, a mulher do fluxo de sangue. Jesus disse para ela: filha, a sua fé salvou você. Eu estou usando aqui a nova versão atualizada, eu gosto dela, ela mantém ali um sentido mais histórico-gramatical do texto, mas para um português atualizado. Essa é a versão que vocês estão vendo aqui. Filha, a sua fé salvou você. Para Bartimeu, o homem que era cego na estrada de Jericó, Jesus disse para ele: vá, a sua fé salvou você. Lá em Atos, o paralítico de Listra, que foi curado, Paulo disse, a Bíblia diz que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Ou seja, esses milagres aqui aconteceram em resposta à fé dessas pessoas. Eu poderia contar para você vários testemunhos. Um que foi impactante aconteceu na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém aí no Rio Grande do Sul, já fizemos 4 cruzadas lá e queremos voltar lá talvez esse ano, viu? E talvez a conferência Everyone esse ano também vai ser lá. Estamos aqui estudando ainda essa data e vamos manter vocês avisados. Lá no Rio Grande do Sul, uma senhora que tinha uma ferida aberta na perna há anos, não tinha tratamento, não tinha remédio, nada resolvia, ela decidiu ir na cruzada. Acontece que ela chegou um dia antes. O palco estava montado, a estrutura montada, mas não tinha ninguém lá. Então, aquela mulher primeiro ficou triste, mas ela se lembrou da história da mulher hemorrágica na Bíblia, e ela disse assim no seu coração: se eu colocar a mão na plataforma onde o homem de Deus anda, eu vou ser curada. E aquela mulher veio e tocou a plataforma. Quando isso aconteceu, instantaneamente, a ferida se fechou. Ela foi curada. Ela volta no outro dia, dá o testemunho, mostra o lugar onde a ferida foi curada. Está no vídeo, depois vocês vão no nosso canal no YouTube, tem testemunhos de milagres lá para edificar vocês. Eu até convido, assista esses testemunhos antes de você ministrar, vai edificar a sua fé. E claro que não é que a plataforma tinha poder, não é isso, mas a fé daquela mulher simples ativou aquele milagre. Como é que eu faço para, então, ministrar pela fé, ativar milagres pela fé? Primeiro, você precisa proclamar a palavra de Deus. Muitas pessoas confundem fé com crença religiosa. Eu vou repetir isso, porque isso acontece até dentro das igrejas evangélicas. Talvez aconteça na sua vida, então preste atenção. Fé é diferente de crença religiosa. O mundo está cheio de crença religiosa. Algumas são boas, outras são ruins, umas são melhores que outras, mas crença religiosa não é fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé bíblica vem da Bíblia Sagrada, vem da palavra de Deus. A fé verdadeira começa quando a vontade de Deus sobre um tema é conhecida. E essa vontade está revelada em sua divina palavra. Então, quando você quer ajudar as pessoas a terem fé, pregue a palavra. Tem muita gente ao redor do mundo que diz assim: eu sou tão cheio de fé. Na verdade, essa pessoa é cheia de convicção religiosa. E eu costumo dizer a cada cruzada, porque eu primeiro prego uma mensagem evangelística, depois eu ensino sobre cura. Porque tem muitas pessoas com pressa. Ora por mim, ora por mim. E às vezes os obreiros, os pastores, os missionários, evangelistas vão lá e fazem aquela oração de cortesia. Enquanto o que a pessoa está precisando não era da oração naquele momento, ela estava precisando da semente de fé no seu coração, da ministração da palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes a pessoa não recebe e fica frustrada. A oração não é mágica. A oração ela tem princípios, ela é regida por princípios estabelecidos por Deus. E um deles é o da fé.
da fé que ativa o milagre em resposta a essa convicção nas verdades divinas que estão na palavra, na Bíblia. Então, pregue sobre cura divina, ensine sobre cura divina. E quando as pessoas creem, essa é a fé que opera milagres. É muito comum nas nossas cruzadas as pessoas serem curadas antes da oração. Por quê? Porque eu estou ensinando fé. E quando o coração delas se enche de fé, elas nem precisam receber oração, o milagre acontece. Então a própria oração, ela se torna um ponto de contato para a fé. A pessoa crê e quando você ora, você ajuda ela a colocar a fé em ação. A fé vem da Bíblia, ela não vem do seu testemunho pessoal, ela não vem do louvor, ela vem da palavra de Deus. Então, ensine a palavra de Deus. Mas compartilhe também testemunhos. Isso é muito importante. Olha o que está escrito em Mateus 4:24. Está falando de Jesus, é óbvio. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes atormentados de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Vamos pensar o que aconteceu aqui? A fama de Jesus correu. Que fama era essa? As pessoas não conheciam o evangelho, nem tinham o evangelho ainda. Eles estavam contando as histórias dos milagres e dos ensinos de Jesus. Então, quando nós damos testemunhos, nós estamos fazendo o que essas pessoas fizeram na Bíblia, nós estamos tornando Jesus famoso. Nós estamos fazendo a fama de Jesus como aquele que opera milagres correr. E aqui nós vemos claramente que esses testemunhos ativou essas pessoas, ativou a fé delas para que elas viessem, trouxessem os doentes para serem curados. O testemunho não substitui a pregação da palavra, mas ele vem ajudar ali as pessoas a entenderem que o que você está pregando da Bíblia é real e que Jesus continua curando hoje. Então, muito importante, na minha ministração de cura, eu sempre prego a palavra e compartilho testemunhos antes de orar. E quando você for orar, ore com autoridade. Sabe, Marcos 16:20 diz que quando os discípulos partiram, Jesus cooperou, trabalhou com eles, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Então, quando você orar, faça a oração ousada, não faça uma oração tímida. Jesus está com você, é Ele que confirma o Evangelho. Eu não faço milagres e você também não. Os milagres não acontecem porque nós temos a melhor retórica, a melhor teologia. Os milagres acontecem porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e está vivo hoje. Amém? Você crê nisso? Então, vamos continuar aqui. Sabe, quando você orar, você ore com fé, você peça a Deus, expulse os espíritos de enfermidade, você comanda, dê uma palavra de autoridade e desafie as pessoas a colocar a fé em ação. Essa aqui é a melhor maneira, a principal maneira que cura era ministrada no Novo Testamento. Temos vários exemplos, mas eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui, paralítico de Cafarnaum, lá em Mateus capítulo 9, versos 6 e 7. Os irmãos conhecem a história, os amigos deixaram o paralítico pelo teto, Jesus perdoou os seus pecados, e Jesus deu uma palavra de ordem, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. E aquele homem, então, colocou a sua fé em ação. Isso é importante também. Desafie as pessoas a colocarem a sua fé em ação, a fazer o que elas não podiam fazer antes. Outro exemplo aqui do comando e também da fé em ação está em Mateus, capítulo 12, verso 13. A história da mão do homem ressequido. Olha que interessante. Dá uma olhada nesse slide aqui, queridos. Que fenomenal que a Bíblia te diz. Vou até tentar marcar aqui, ó. Olha só. Estenda a mão. A Bíblia diz que ele estendeu a mão e a mão ficou sã. Perceba que primeiro
ele estendeu a mão e depois a mão ficou sã. Vocês estão vendo isso? O homem agiu pela fé. Agora eu não sei como é que apaga isso aqui. Espero que não vai ficar arriscado nos próximos. E ficou. Bom, tá ao vivo aqui a cores. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não vou mexer com isso aqui, não, senão vai bagunçar a nossa apresentação. Então, vou continuar aqui.